Bom dia, meus amores. Hoje nós iremos de aula de História, continuando o conteúdozinho, a produção de açúcar nos engenhos, na página 313 do livro grosso. Vamos lá? Quando teve início o processo de colonização no Brasil, a principal atividade econômica na colônia foi o cultivo da cana-de-açúcar. Então, lá no início da colonização do Brasil, a principal produção agrícola deles era a cana-de-açúcar. Eles plantavam a cana-de-açúcar. Naquela época, a produção mundial de açúcar era muito pequena e por isso seu preço era elevado. Então, naquele tempo, a cana-de-açúcar era muito pequena, o cultivo dela, por isso que o preço era caro, certo? As pessoas compravam caro. Assim, os portugueses teriam muito lucro com a venda do açúcar na Europa. Então, os portugueses eles colocavam o preço do açúcar lá em cima, ou seja, caro, para eles exportar para a Europa. Então, eles vendiam lá na Europa caro o açúcar, certo? Para produzir o açúcar, os portugueses instalaram diversos engenhos, principalmente em regiões próximas ao litoral, então, próximo das praias. Eles fizeram lá vários engenhos próximos às praias, certo? O engenho era composto de vários elementos e contava com o trabalho de muitas pessoas. Observe a representação desse desenho que tem aí na página do livro de vocês. Certo? Aí eles vêm explicando. Na número 1 aí, é onde eles faziam o engenho, certo? Ou seja, a casa grande. Na 2, é a casa do senhor do engenho, ou seja, a casa dos donos dos fazendeiros. A 3 era a senzala, que era onde moravam os escravos, certo? A 4 é a capela, onde eles realizavam as cerimônias religiosas, né, nos canaviais. A 5 eram as matas e a 6ª lá aí era onde eles eram retirados a lenha, onde eles cortavam as árvores para retirar a lenha. E eles construíram engenhos próximos ao litoral para ficar mais fácil, né, a exportação para outros países, certo? Que eles iam pelo mar, eram de navios que eles levavam a cana-de-açúcar. Então, por isso que eles ficavam ali próximo do litoral, perto do mar, certo? O trabalho escravo. Para realizar o trabalho nos engenhos, inicialmente os portugueses escravizavam os indígenas que já viviam lá naquele território. Então, nós sabemos que os primeiros habitantes do Brasil foram os índios. Quando os portugueses chegaram, os índios já estavam lá. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a escravizar os índios, certo? Por volta de 1550, os portugueses passaram a trazer os africanos para trabalhar como escravos no Brasil. Por que os africanos? Os índios, eles eram escravizados, certo? Só que eles só entregavam a mercadoria que eles faziam, que eles plantavam, que eles colhiam, em troca. Então, os portugueses eles tinham que fazer uma troca com os índios. As mercadorias que dos portugueses traziam de Portugal, eles trocavam pelas mercadorias dos índios no Brasil, certo? Ou seja, pela cana-de-açúcar, pelo pau-brasil, certo? Então, eles faziam uma troca de mercadoria.